A paz do Senhor, meus irmãos. Eu gostaria de ministrar uma palavra que com certeza vai de encontro ao teu coração. Hoje eu quero ministrar sobre fé. A fé que nos identifica, a fé que agrada a Deus. E para tanto, quero lhe convidar a estar abrindo a sua Bíblia na carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, verso 6. É um texto muito conhecido de todos nós. Nós já lemos esse texto várias vezes, já ouvimos ministrações baseadas nesse texto também muitas vezes, e hoje o Espírito Santo então deseja mais uma vez falar conosco, hoje numa perspectiva diferente, e com certeza esta palavra vem para fortalecer a tua fé, a minha fé, a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? Abriu tua Bíblia? Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz assim a palavra do Senhor. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Glória a Deus. Eu vou ler então a parte A do versículo, que é o que nós vamos fazer uso para a reflexão, para a nossa reflexão. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sim, sem fé, a fé agrada ao Senhor. Mas será que todas as fés, que agrada a Deus? São todo tipo de fé que pode agradar a Deus? Será? Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que fale aos nossos corações? Oremos. Ore comigo. Pai querido, Senhor de toda a glória, te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos nos lares, cada família em seu lar, mas todos na tua presença. Por isso, Senhor, nesse momento de reflexão, de meditação na tua palavra, nós lhe pedimos, fale conosco. Sim, Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Será que é todo tipo de fé que agrada a Deus? Será que basta crer, acreditar e já estamos agradando a Deus? O que a Bíblia nos ensina com relação à fé que agrade ao Senhor? Eu gostaria então de analisar duas passagens bíblicas que requereu das pessoas que a vivenciaram fé. Aos nossos olhos, grande fé, uma fé muito grande. Mas será que aos olhos do Senhor realmente foi grande? Vamos analisar então a primeira passagem no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 15. Abre aí a sua Bíblia. Vamos passear um pouco pela Bíblia para a gente analisar dentro dessa temática de fé, a fé que agrada a Deus. Então, o que diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15? Eu quero ler do verso 25
até o verso 28, são 4 versículos, tá? Que fala, é uma narrativa, conta de uma mulher que vinha atrás de Jesus, desesperada, gritando, pedindo socorro. Não por ela, mas por sua filha, que estava, como diz o texto, miseravelmente endemoniada. Mas vamos ler, né, a parte que nos é suficiente dentro da nossa linha de raciocínio para entendermos a fé que agrada a Deus. Então, Mateus, no capítulo 15, do verso 25, a partir do versículo 25. Acompanha aí na tua Bíblia. E diz assim: Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Uma fé que agradou o Senhor. Jesus, olhando para aquela mulher, para a humildade daquela mulher, ele se agradou. E a expressão de Jesus, a admiração de Jesus nos deixa claro: ó mulher, grande é a tua fé. Porque ela acreditou que Jesus poderia curar a sua filha, mesmo sua filha não estando presente ali naquele momento diante do Senhor Jesus, mesmo sua filha estando em casa, ela acreditou que Jesus, Messias, filho de Davi, poderia restaurar a sua situação, a situação da sua família, por conta da enfermidade da sua filha. E não é só enfermidade física, patológica, mas enfermidade espiritual, porque diz o texto que a menina, a filha, né, não sei se é menina ou se é jovem, mas a filha estava miseravelmente endemoniada. Segunda passagem que eu quero analisar, abre a sua Bíblia. É só voltar uma página para o capítulo 14 de Mateus, e nós vamos encontrar um fato, um relato, que também é verídico, onde Jesus manifesta a sua glória andando por sobre as águas. E ali então um dos discípulos se destaca pela fé. Vamos analisar? Mateus, capítulo 14, e eu quero ler a partir do verso 26. Mateus 14, a partir do versículo 26 até o versículo 31. Olha só o que diz. Mateus 14, a partir do verso 26. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé,
por que duvidaste? Homem de pequena fé. Aí eu fico analisando na perspectiva humana. E se fosse eu? Se fosse você, meu irmão? Se fosse você, minha irmã? Que lugar nós estaríamos? No lugar de Pedro ou no lugar dos discípulos que permaneceram no barco? Pedro andou por cima das águas. Por quê? Porque ele era poderoso? Não. Porque ele teve fé. Ele teve fé. Todos viram Jesus. Todos ficaram com medo, pensando que era um fantasma. Já expliquei o porquê disso, né? Uma ministração lá na igreja, expliquei o porquê disso. Não vamos entrar no detalhe por causa do tempo. Mas todos ficaram com medo. Mas somente Pedro foi ousado para então pedir a Jesus: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. E Jesus então disse para Pedro: vem, Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas. Olha só. O que levou a Pedro a andar sobre as águas? A fé. Fé. Somente isso. Fé. Mas Pedro ali andando por sobre as águas era uma pessoa comum, como eu e você, que muitas vezes começamos na nossa peleja, diante de situações difíceis, olhar para Jesus. Começamos a olhar para Jesus. Enfrentamos as dificuldades com fé, fortalecida, olhando para Jesus. Mas aí a situação aperta. Pedro sentiu então o vento contrário, o açoite das ondas, e ele teve medo. E ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. E, sentindo que estava afundando, clamou, como nós também clamaríamos: Senhor, socorre-me! E Jesus então estendeu a mão e o puxou de volta. Mas olha o que Jesus disse para Pedro: por que duvidaste, homem de pequena fé? Homem de pequena fé é o homem que andou sobre o mar. Para nós, grande fé. Mas Jesus, ele pode quantificar, qualificar, aquilatar a nossa fé. Para dizer para a mulher cananeia que a fé dela era grande, para dizer para Pedro que a fé dele era pequena. Aí eu lembro da passagem lá de Hebreus capítulo 12, né? Verso 2. O que diz? Hebreus 12, verso 2. O que diz? Vejamos. Vamos conferir o que o autor diz. Hebreus capítulo 12, verso 2. O que diz? Vamos lá, abre aí sua Bíblia. O verso 2, somente o verso 2. Hebreus 12, verso 2. Que diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, a parte A desse versículo: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Jesus é que gera em nós fé, e a nossa fé termina nele. Ele é o autor, aquele que cria, e ele é o consumador, aquele que termina. Consumar, terminar. Ou seja, a nossa fé termina em Jesus. Começa nele e termina nele, em Jesus. Então ele pode, só ele pode dizer para mim e para você que a nossa fé é pequena ou grande, que a nossa fé agrada a Deus ou não. Qual é a fé que agrada a Deus? Houve uma situação
em que alguns discípulos tentaram expulsar o demônio de um rapaz, de um garoto, e não conseguiram. Quando Jesus então chega, Jesus toma a frente da situação e resolve a situação. Abra comigo. Essa passagem está lá em Mateus, no capítulo 17. Vamos ver o que diz? O que Jesus nos ensina com isso, a respeito de uma fé que agrada a Deus? Mateus, capítulo 17. Olha só o que diz. Mateus, capítulo 17. E eu quero ler a partir do versículo 19. Mateus 17, 19 e 20. Né? Achou? Mateus 17, verso 19 e 20 diz assim: Então os discípulos se aproximaram-se de Jesus, em particular, disseram: Por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus disse: Por causa da vossa pequena fé. Olha só o que Jesus disse. O verso 20 é importante. Jesus disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, se tivesse fé como um grão de mostarda, dirias a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Olha só, a fé que agrada a Deus. Jesus está dando então a dica da fé que agrada a Deus. Vou repetir o verso 20. Jesus lhes diz: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, se tivesse, ou seja, se vocês tivessem essa fé como um grão de mostarda, dirias para este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Uma fé como um grão de mostarda. Jesus está dizendo para eles que a fé deles era pequena. E se a fé deles fosse como o grão de mostarda, interessante isso. Uma fé como o grão de mostarda, ela é poderosa para dizermos para o monte: passa daqui para colar, e tudo que dissermos será feito. Interessante isso. Paulo, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, faz menção dessa fé. A fé que transporta os montes. Mas vamos ver o que Paulo diz a respeito dessa fé? Olha só, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 2. A fé que transporta os montes. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 2. A fé que transporta os montes. A fé que agrada a Deus. Olha só o que Paulo diz, verso 2. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Interessante. Ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, de maneira que eu dissesse para o monte: passa daqui para colar, toda a fé. Essa expressão do apóstolo Paulo, toda a fé, nos leva a entender de uma fé grande, de uma fé total. Mas essa fé que Paulo faz menção
é a mesma fé que Jesus disse: se tivesse fé como um grão de mostarda. O que significa isso? Uma fé como um grão de mostarda, que é poderosa o suficiente para clamarmos, o Senhor ouvir a nossa oração, e se nós pedirmos para que o monte seja arrancado e seja lançado, Deus atenderia, porque Ele se agradaria da fé e nos atenderia. Paulo chama essa fé de uma fé grande, ou seja, toda a fé, ou seja, se eu tivesse uma fé muito grande, é isso que Paulo quer dizer quando ele fala toda a fé. Essa fé grande, mas que Jesus disse que era do tamanho de um grão de mostarda. Certa vez, lá na igreja, Jonas levou um saquinho cheio de grão de mostarda, nosso irmão Jonas. E podemos verificar como o grão de mostarda é pequeno, no máximo 2 milímetros de diâmetro. Uma fé que aos nossos olhos parece ser pequena. Nós é que erroneamente classificamos a fé como um grão de mostarda como pequena. Lembra que Jesus disse para os discípulos por que eles não expulsaram o demônio? Por causa da pequena fé. Então Jesus disse: porém, se vocês tivessem uma fé como um grão de mostarda, dirias para este monte: passa daqui para colar. Paulo disse então que esta fé é grande. Se eu tivesse toda a fé, eu poderia dizer para um monte: passa daqui para colar. Então, o que significa essa fé do tamanho de um grão de mostarda? Jesus, então, nos dá uma pista para entendermos isso. Volta lá para Mateus. Agora, lá no capítulo 13, o que diz Jesus com relação ao grão de mostarda? Mateus, capítulo 13. Vamos ver o que diz? Mateus, capítulo 13. Jesus fala a respeito do grão de mostarda. E o que ele nos ensina com relação ao grão de mostarda? Mateus 13, capítulo 13, verso 31 e 32. Olha só o que diz. Olha só o que Jesus fala do grão de mostarda. Aqui o contexto é o grão de mostarda. A comparação é o grão de mostarda, que nos leva a entender o que Jesus quis dizer com a fé do tamanho do grão de mostarda. Podemos analisar esses duas passagens e juntarmos e então tirarmos a nossa conclusão. Olha só o que diz, verso 31, Mateus 13, 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem pega dele e semeou no seu campo, o qual realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Eu vou ler então o verso 32 novamente. O qual realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e aninham-se nos seus ramos. Ou seja, o grão de mostarda pequeno, quando é lançado no solo, quando é semeado, ele germina e gera uma planta, e essa planta cresce e se torna
uma das maiores árvores, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Não é apenas uma hortaliça, mas uma árvore. Então, analisando esta palavra, essa comparação que Jesus faz do grão de mostarda com o reino dos céus, podemos então pegar essa comparação que o grão de mostarda, mesmo pequeno, ele se transforma numa grande árvore. Podemos então analisar que a nossa fé, mesmo começando pequena, ela há de se transformar numa grande árvore, numa grande fé. Numa grande fé. Então, podemos concluir que Jesus está nos ensinando, o Espírito Santo nos ensina que a nossa fé pode até começar pequena, mas é necessário que ela cresça. Que ela cresça. Como que isso será possível? Como se dará esse crescimento da nossa fé? A fé, ela é gerada, o autor da nossa fé gera essa fé em nossos corações pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Romanos, no capítulo 10, verso 17, diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Então, a fé é gerada em nossos corações e ela então nasce como um grão de mostarda pequeno. E à medida que nós vamos ouvindo e aprendendo do Evangelho, a nossa fé vai se desenvolvendo e vai crescendo. Vai crescendo. À medida que nós vamos nos alimentando da palavra de Deus, a fé vai crescendo. O apóstolo Paulo também escreve algo interessante para nós, dentro dessa linha de raciocínio, que se encaixa muito bem. Abre aí, Romanos, capítulo 1. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Olha só o que o apóstolo Paulo nos ensina. E ela se encaixa muito bem, esse texto, no que nós estamos ouvindo. Romanos, capítulo 1, verso 16, 17. Achou? Diz assim então: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que tem fé, primeiro dos judeus e também do grego. Porque nele, no Evangelho, nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. É o Evangelho de Jesus Cristo que gera a fé em nossos corações. E é o mesmo Evangelho que nos dá condições de crer no sobrenatural de Deus, de crer na vitória diante das adversidades, mesmo que venham lutas e mais lutas. Com a fé em Jesus Cristo, pelo Evangelho de nosso Senhor, nós somos vitoriosos. E aí nós crescemos de vitória em vitória, de fé em fé. Porque quando falo de vitória, claro que não há vitória sem lutas. E é nas lutas, diante das lutas, das adversidades, das pelejas que nós exercemos nossa fé. E a nossa fé nos traz a vitória. Como Pedro escreve na sua epístola, que a fé que vence o mundo, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a fé que agrada a Deus. É a fé que agrada a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, diante das dificuldades da vida, diante das lutas, creia. Creia.
E para mim encerrar essa palavra, eu quero ler no Evangelho de Marcos, um texto, no capítulo 11, Marcos, capítulo 11. E com esse texto, então, eu encerro essa reflexão. Marcos, capítulo 11, a partir do verso 22. Olha só o que Jesus diz, para mim e para você. Marcos 11, 22. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Porque na verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Aleluia! Glória a Deus! Creia! Quando você orar, ore com fé, porque Deus responderá. Não porque diante da situação, Deus não vai responder pela gravidade da situação. Deus não vai te responder porque o problema é complicado ou é fácil. Deus vai responder por causa da tua fé. É a tua fé que move o agir de Deus em teu favor. Então, exercite a tua fé. O justo viverá da fé. De fé em fé, ele vive, ele cresce, ele se aproxima de Deus. Esta é a fé que agrada a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus. Viva pela fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E assim tu serás mais do que vencedor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.